Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Telescópio, podcast, videocast para pequenas e médias empresas que querem enxergar mais longe. E hoje o nosso convidado, eu sou suspeita de falar porque são o quê? Alguns anos. Quase 20 anos de amizade, então eu não posso, eu sou suspeita de elogiar essa figura ímpar, sem igual. Pai de Dante, aquela coisa fofa, gostosa. Coisa mais importante. Especialista em neuromarketing, neurociência, e trago aqui o meu grande, querido amigo de agenda difícil, João Paulo Gomes. Seja muito bem-vindo ao feliz. Telescópio. Que bom. Saiu, né? Que bom que saiu. Saiu. Conseguimos agenda! Uhul! Prazer estar aqui. E bom rever, né? Porque eu acho que quando a gente tem esse motivo, negócio tem muito isso. Às vezes a gente está pensando em como desenvolver uma empresa, mas é a oportunidade de a gente criar relação. E no nosso caso, é uma relação que os negócios nos aproximaram, viramos amigos e hoje, depois de um tempo que a gente não se via, a gente consegue estar debatendo com muita gente que faz como a gente negócio na prática, marketing na prática e, por que não, um bom vinho e uma boa conversa, né? Não é? Eu mandei a mensagem para ele, disse vinho ou café, sabendo que ele é um amante de vinhos, eu já imaginava a resposta. E aí veio aquela mensagem, vinho, é claro. Então, hoje nós substituímos as tradicionais canequinhas do Telescópio por uma boa taça de vinho, tintim. Saúde. Na verdade, eu sou fã de café também. Então, assim, as pessoas que me conhecem vão dizer, rapaz, tá negando o café. Não, porque eu acho que o vinho, para falar de neuromarketing, apesar de tudo que a cafeína e o café também representam, mas se vai ser o nosso papo hoje, eu fico com vinho. Vamos para um bom brinde. Por favor. Quantos anos de mercado? Eu não sou muito de quanto tempo de mercado. Eu tenho 44 anos e eu nasci de família de artista, minha mãe é bailarina. Então, eu acho que independente do que a graduação, mestrado e tal, ia caminhar depois, tinha muito em casa a história da criatividade, de se virar, de você precisar aprender um caminho diferente do natural para poder entregar mais. Nossa. Era isso muito ligado à arte. Eu não sabia o que era negócio, apesar da minha mãe ser empreendedora desde sempre. E aí, quando depois, faculdade, principalmente depois da faculdade, comecei a entender que todo aquele valor que eu tinha em casa, na verdade, era a melhor forma de entregar para cliente quando eu um dia tivesse uma agência. Ou quando eu, trabalhando em outros negócios, governos e multinacionais que eu trabalhei, sempre me acompanhou muito a arte. Nossa. Então, hoje, seja dança, música e tal, mas é comum você ver uma campanha da Jeep, alguma ação nossa, que você tenha música, dança, cultura nordestina, né? Campanha premiada como o Made in Nordeste, onde você tem estilogravura, cordel, banda pernambucana atuando numa marca mundial. Porque fica na veia. Então, eu acho que, mais do que carreira, eu diria, são 44 anos aprendendo coisas criativas para fazer o mundo um pouco mais divertido. Massa. E como é que você aterrizou no mundo do neuromarketing, neurociência primeiro, né, que é a base, e o neuromarketing depois, e apresenta, né, para o público do Telescópio, para o nosso público que está nos assistindo, esse mundo fascinante, delicioso do neuromarketing. Eu sou... É muito bom. A gente que não formou em saúde, né, você, eu e possivelmente muita gente que está acompanhando, que não é médico, né, enfermeira, etc., acaba que entender um pouquinho o movimento do cérebro, a gente vai muito por feeling, por sentimento nosso. E aí, quem faz marketing também, e aí eu me afasto um pouco da publicidade, da propaganda, mas o marketing, pensar um negócio, qual o preço, onde é que coloca, aqueles pezinhos que a gente sempre diz, mais básicos. A gente também tem uma limitação, porque a gente sempre pensa na nossa empresa. Pode ser uma padaria do bairro, pode ser a Jeep, mas é sempre a empresa. Só que quem toma a decisão são as pessoas que estão do outro lado. Então, carece da gente um pouco de psicólogo, carece um pouco de psiquiatra, carece um pouco de terapeuta. Terapeuta, sim. E falta nas nossas formações e no dia a dia dos nossos negócios o entendimento biológico do ser humano. Então, eu caí nessa história quando a gente começou a fazer ações que eram muito focadas na reação das pessoas. E eu não entendia o que acontecia. Eu não sabia o que uma ressonância magnética fazia, ou um eletroencefalograma. E é mais difícil estudar saúde quando você não estuda lá atrás, quando tem 19 anos, 20, né?
o cérebro fervendo, que nem matemática, né? Você tá fervendo. Mas, enfim, eu tive que ir e aprender pelo menos o básico para não falar bobagem e começar a aprender. Aí, uma das pós eu direcionei para isso, o mestrado eu foquei meu encerramento nisso, o doutorado, e aí eu comecei a botar toda... E a própria prensa, a minha agência, eu comecei a caminhar para que tudo fosse ligado a gente. Marketing sensorial, tempo de reação das pessoas para cada campanha da gente, quantos segundos, se a mão suou, se piscou o olho. Porque tem coisa que parece muito caro, ou de empresa muito grande, mas na verdade é desconhecido. Não é caro. A mesma técnica que a Heineken usa, talvez você possa usar na sua farmácia. A questão é que ser da Heineken já tem uma barreira que é de alguém muito grande, muito famoso e possivelmente muito caro. Sim. Nem sempre é caro, mas dá trabalho. Então, dá trabalho que eu digo tem que estudar. Porque se você aperta um botão do tráfego pago lá no Instagram e, sei lá, coloca R$500 para impulsionar direto do feed aberto. Uma postagem X que você colocou, o nosso papo de hoje. Se a gente postar e colocar impulsionar R$500, ele vai ter um desempenho X. Se você fizer uma campanha dark, uma campanha, como a gente chama, escondida, direcionada com um pouco mais de cuidado para um público, não só um público que o Instagram recomendou, mas eu quero falar com pessoas, empreendedores de tal tamanho de negócio, da região Nordeste, que ao escutar a gente conversando, deve colocar algo em prática. Sim. E você vai passar uma horinha para poder montar essa campanha. Então, quando eu digo dar trabalho, existe um caminho muito simples, que é o da propaganda, que é uma ferramenta, eu não tenho nada contra a propaganda e publicidade, mas é uma ferramenta, apenas uma ferramenta. Existe um caminho menos simples, que é o marketing. Eu preciso pensar quanto as pessoas podem pagar por uma coisa, se o bairro está certo ou errado, se o site está certo ou errado, qual é a rede social correta, qual é o jeito de postar o marketing. E tem um mais complicadinho, que é o neuromarketing, que é, além de fazer tudo isso, quando eu fizer o que eu mudei na vida da pessoa. Pesquisa, interpretação, acompanhamento. Tem coisa que parece coisa de doido, Simone. Eu tenho uma mania que é de observar. Parece que sou desocupado às vezes, e não sou. Mas tenho uma mania de observação que eu consigo te falar, num determinado empresarial em Recife, das cancelas que os carros entram. Qual cancela? 80% dos carros entram e as outras duas não são utilizadas. Porque uma parte do cérebro fala aquilo ali. Então, primeiro observar, depois achar. Empiricamente, você vai para a ciência. Por que danado homens executam mais movimentos para a esquerda, mulheres para a direita e vice-versa? Ou porque a compra de sapato pode ser mais impulsiva? Ou porque o suor acontece? Tudo porque dá trabalho. Que aí vai Google, compra de livro, fazer curso. Mas eu consigo simplificar para quem está na ponta, que tem a farmácia. Cara, se tu fizer isso e isso no teu checkout e botar uma fralda, tem um negócio chamado dopamina, que é um hormônio que vai causar uma felicidade, que um pai e uma mãe que estão precisando daquela fralda, ele só foi comprar um paracetamol, mas na hora do checkout a fralda despertou nele tal coisa e você conseguiu aumentar seu ticket médio em 48%. Então eu consigo traduzir, dá trabalho aqui atrás, mas uma galera que está na ponta, farmácia, padaria, tal, faz, porra, que massa, é só isso. Então é isso que a Heineken faz, é isso. É isso, é entender o que é gatilho mental, quais são os nossos viés, a forma que a gente vê tem a ver com nossa criação, com nossa bagagem. Então, sim, basicamente interpretação, olhar para o outro, ter calma, observar, procurar base científica e simplificar, porque mesmo a técnica mais complicada, com um pouco de boa vontade, dá para simplificar para quem é pequeno. Massa, você falou duas coisas bem interessantes. Você falou calma, que é uma palavra que parece que não existe no dicionário do pequeno e médio empreendedor. Perfeito. Né? Até porque a gente sabe que o caixa é curto, o tiro é curto, sim, precisa dar retorno rápido, então esse tempo de entender, de maturar, de refinar, às vezes ele é atropelado e prefere-se muito mais aquele tiro de canhão, sim, mas porque ganho rápido mesmo que pouco. Ou ganho rápido mesmo que pouco, exatamente. E muitas vezes que não vai trazer retorno a longo prazo. Você ganha agora, mas você está perdendo uma oportunidade de longo prazo com aquela ação, né? Então, o quanto como é que eu posso dizer? O quanto a pressa pode ser inimiga do neuromarketing. Perfeito. Tem uma frase que se usa em agência, eu gosto muito, que chama-se: a pressa passa, a merda fica. Hoje, tudo é para hoje. Eu tô com a pressa danada. Beleza. Aí tu vai publicar algo na rede social que pode desestruturar a tua empresa porque tá com muita pressa e não deu para revisar aquele texto. Não teve jeito. Meu Deus do céu, é para hoje. Só que amanhã já não é mais hoje. A pressa acabou.
O dia de amanhã é outro dia. Só que deram print, e você virou um meme, e você foi descredibilizado. Então, assim, a merda vai ficar para sempre. Isso. Já a pressa, ninguém mais lembra que era para ontem. Ninguém vai considerar que era para ontem. Então, o jogo do equilíbrio do pequeno é justamente qual a vaca leiteira, qual a venda que eu tenho que fazer com talvez um pouco menos de inovação para manter o negócio aberto, vivendo, porque eu não posso tentar inovar o tempo inteiro, porque eu tenho ali um ponto de equilíbrio X que eu preciso atingir de venda, de pagar funcionário, pagar aluguel, etc. Mas, na hora que eu decido não tentar inovar, significa que eu vou quebrar. Não existe estabilidade no mundo privado. Sim, porque a solução de hoje e amanhã vale menos. É que nem... Vou dar um exemplo, a inflação. Aí tu fala, não, mas eu comprei agora esse vinho por tanto. Possivelmente você vai comprar esse vinho, independente do movimento de mercado. A tendência é que você compre ele por um pouco mais daqui a alguns meses. Ou daqui a um ano. Mas vai comprar por um pouco mais. Né? E se tiver alguma coisa, guerra de não sei de onde, que planta uva, aí pode ter um grande desequilíbrio. Mas, independente disso, existe o processo inflacionário. Sim. Então, significa que você também tem que ter novos elementos, ou seja, mais renda, para comprar este mesmo vinho. Não para comprar o próximo mais caro, porque você quer evoluir. Você quer comprar outro vinho mais caro. Sim. É normal. Paladar não retrocede. Não. Do mesmo jeito na sua empresa. Se você não fizer nada pensando no amanhã, nenhuma inovação, que hoje, basicamente, o mundo é movimento das pessoas, como elas se comportam, a empatia dela pelas marcas. Ela não compra mais só vinho. Tu foi me contar uma história aqui com esse vinho. Mas essa era uma uva que não era cultivada nem na região de Valência, que é uma região mediterrânea da Espanha, onde as pessoas costumam cultivar uva tal. Esse cara disse que essa uva... Então, esse cara criou um diferencial, contaram a história pra tu, essa história colou, tu contou essa história pra mim, eu tô contando pra um monte de gente. A gente vive de história. História é mais caro do que commodity, do que carvão, água, gasolina, né? Gasolina, petróleo. As commodities, as coisas básicas, a soja... elas são balizadas pelo mercado. Esse vinho, se ele é 10 reais ou 10 mil, tem a ver com a qualidade dele, mas tem a ver com a conversa que tu me contou. Rótulo, distribuição, quem te atendeu lá. Sim. Se tu já viu esse nome algum dia na vida. Se essa região é uma região romântica ou não. E a taça que ela tá aí. É tanta coisa. Então, a relação de consumo ela não é tão direta. Tirando alguns negócios que são muito diretos, como vender água mineral, por exemplo. Vender a distribuidora. Porque... quem fabrica água mineral e coloca branding ali também não é uma coisa... Não é commodity. Mas a distribuição, ela basicamente é um bom atendimento. Chegar na hora da que a pessoa pediu, ele é mais simples. Mas, via de regra, neuromarketing cabe para quase todo mundo. Quase todo mundo. Vai fazer um show, tem gatilhos do mais bobo, mais usuais, que é, sei lá, urgência. Né? Compre agora, não vai perder. Aí, pô, João, mas tu acha que isso ainda vale? Pô, vale para um monte de negócio. Para outros, não. Para outros, não cai. A Jacaúna Decorações, uma marca conhecida. Eu tenho que falar porque é engraçada essa, assim, e não atendo ela, enfim, não é nenhum segredo. É público. É público. Né? Ela tem um sofá lá que eu era criança e o Chico Anísio fazia esse comercial, que ela tá nesse preço só até sábado. Mas ele tá até sábado desde 89, é a mesma campanha. Então é um gatilho mental que alguém conhecia no neuromarketing naquela época e continua usando. Claro que não é só até sábado, então isso não cola. Mas para um show cola. Área, VIP, primeiro lote. O que é primeiro lote? É neuromarketing. Sim. Por que lote? Eu quero fazer parte do mais barato. Eu quero pertencer. Antecipação de receita. Antecipação de receita. Então, isso é para show. Eu falei da farmácia. Então, todo mundo tem alguma coisinha que vai beber na fonte. Negócios mais complexos deveriam usar muito neuromarketing. Negócios menos complexos, menos. Mas não é caro ou barato. É só grau de complexidade. Se você tem gente, um restaurante super bacana em Olinda, chamado Patuá, né, do chefe Alcindo Queiroz. Alcindo é um cara inteligentíssimo, assim, né? Ele é um chefe de cozinha. Mais estudioso. Viajou o mundo, tal, estudioso, e ele tem as cores baseadas na neurociência. Ele tem a trilha do Spotify baseada no marketing sensorial, de acordo com quem está lá. Se for família, se for mais jovem, se for na época de carnaval. Ele tem cheiro de canela no restaurante. Os pratos dele, cada um é diferente. Um é o espelho, outro é uma telha, outro é um tijolo. Ele muda o prato de acordo com a relação sensorial. É um chefe de cozinha. Aí tu fala, pô, mas ficou quanto mais caro o prato dele? Não é exatamente só esse o debate, mas sim, dá para ter um ticket médio mais alto quando você entrega a experiência, a danada da palavra que todo mundo fala no marketing. Experiência é verdade. Por mais que a gente analise, às vezes, algumas palavras nesse mundo do marketing, da comunicação, mas elas ainda são verdades. Entregar uma sensação contínua é mais importante do que um líquido vermelho. Exatamente. É mais do que álcool e uva. Né? É como ele está acompanhando uma relação de reencontro de amigos falando sobre neurociência. Vê,
Então, vinho compôs aqui. Suco de uva não comporia. Então, Não. é diferente, é a experiência. Um suco de abacaxi não faz o mesmo Podia ser uma efeito, delícia, mas não era para agora. Não cabia para agora. né? Cabe depois da academia para dar uma refrescada. Eu acho esse tema, gatilho mental, fascinante. Né? E, assim, meus amigos do digital que me perdoem, mas teve aquela vulgarizada. Como, Claro. né? O marqueteiro é um bicho danado, né? Porque a gente lança a moda e depois a gente reclama da moda que a gente mesmo lançou. Acaba com o negócio, né? Depois a gente destrói. Porque também a pandemia trouxe um oceano de oportunidade, porque o mundo se fechou e a turma do digital, não digo quem atua no digital só, mas quem vive no digital, né? Que é diferente, eu atuo no digital, eu não sou digital. Sim. Eu, inclusive, sou bastante presencial, apesar de cuidar do digital de muita empresa. Essa turma que vivia o digital, foi, porra, é agora, a grana é nossa. Então, todas as fórmulas de lançamento, os livros que foram dissecados nas metodologias, eles foram para tirar o máximo de grana possível, no menor tempo possível, e tiraram por bastante tempo. Teve bastante longevidade aí. Teve. Os algoritmos mudaram 10 vezes. Só do Grupo Meta, o Instagram mudou umas 10 vezes até hoje. Realmente a entrega não ser nada comparado ao que era naquela época. Mas durante um tempo, aquilo ali entregava absurdamente e se vendeu muitos milhões de reais de cursos que existiram e outros que não existiram. De cursos que entregavam e outros que não entregaram nada. Né? De gente que não tinha a menor ideia do que estava falando. E era influenciador de algo, como consultor de algo. Né? Coach de si mesmo. Basicamente... Mas, enfim, houve uma conjuntura de mercado para aquilo e explodiu. Sim. E quando explode, cabe o bom e cabe o ruim. Porque tem muita vaga. Isso. Aí quando tem muita vaga, entra o que presta, o que não presta. É o jogo do mercado isso aí. Faz parte. Deu esse espaço. Mas assim, com essa vulgarizada que deu no termo, algumas pessoas, até quando eu coloco, não, porque vamos trabalhar aqui um pouco de gatilho. Esse negócio de gatilho mental, isso não existe. Uhum. Eu digo, calma lá, cara pálida. Existe sim, funciona assim e funciona muito. Isso veio de um prêmio Nobel, não foi na cabeça de Simone, claro. Isso não caiu do nada, né? Então, isso tem todo um porquê na história. E faz muito sentido. Mas você encontra essa resistência ou essa descredibilidade, digamos assim, em relação a alguns termos ou algumas coisas do neuromarketing, por conta desse movimento aí, dessa explosão que houve no mercado e essa má entrega, digamos assim, de algumas coisas, ou não? Você ainda vê assim que as pessoas ainda não entendem ou estão sedentas por entender? Eu confesso que eu não... Por eu lidar muito com empresas pequenas ou grandes, mas que ela tem uma vida presencial muito grande, como eu falei, farmácia, padaria, carro, casa, uma entrega tangível, muito objetiva, né? Muito tangível. Mesmo que a sua vida e a sua venda seja digital. Mas não são, por exemplo, infoprodutos. Sim, sim. Então, as pessoas querem saber qual estratégia que vai vender mais ou que vai conquistar mais clientes. Se naquele pacote ali vai ter um cheiro, se naquele pacote vai ter um barulho da latinha, né? O barulho da latinha é aquele... Tss, tss. Cara, assim, com todo respeito a quem não bebe, né? Eu nem sou um grande bebedor de cerveja hoje. Mas aquilo é cerveja, aquilo não é Coca-Cola. Uhum. Aquilo não é Guaraná, aquilo não é água em lata. Aquele som é cerveja. Aquilo está no cérebro das pessoas. E quando aquele barulho acontece, o cérebro tem um atalho mental. O gatilho é um atalho. Ele, ao invés de pensar, você quer tomar uma cerveja? O garçom só abre a lata perto do maior número de mesas possível. Que as pessoas, o cérebro já faz, involuntariamente. Fez, porra, uma cervejinha agora. Caldinho, gelada, um caldinho, tal, não sei o quê. Isso é gatilho mental. Sim. Então as coisas são mais simples. A maior parte dos seres humanos são destros, né? Sim. A maior parte dos seres humanos, estatisticamente, de muito, assim, a diferença é grande. E a gente costuma compor nossas campanhas visuais com objetos que estejam à mão, geralmente próximo da mão direita dos nossos clientes. Porque o cérebro entende que tudo que está à mão é mais interessante. Então, como é que tu faz isso? Vamos lá. Existem várias formas de medir, mas a coisa minha, o pequeno empreendedor não precisa pensar nisso. Ele não vai fazer nem eletro, nem ressonância, nem vai saber se a mão suou, botar nenhuma... Relaxa. É só as coisas de bicho grilo da gente. Tá bom. A gente expõe uma pessoa a duas campanhas, a mesma pessoa. Faz meio que o focus group, uma salinha e tal, não sei o quê, e tem forma de medir alguns equipamentos mais baratos do que uma ressonância. Que vai vendo como é que acontece a piscada do olho, como é que acontece a medida do suor, se a mão treme, o sorriso e tal. E a eletroencefalograma também não é tão caro, também é uma coisa que dá pra gente usar.
A reação do grupo que a gente expôs, uma campanha que tem uma taça de vinho na mão direita da pessoa que está à sua frente, que fica perto da sua esquerda, essa reação é infinitamente menor de compra do que a mesma peça visual quando a taça de vinho fica na sua esquerda, perto da minha direita, que eu poderia pegar. Porque o cérebro entende que está ao alcance da sua mão. É só uma imagem. Mas muda a venda. Sim. Se você serve um café expresso na entrada de uma rede de varejo, e a pessoa na rede de varejo, numa Renner, numa de roupa dessa, que ela nem é multi, tem uma joia, tem um óculos, mas assim, basicamente é isso, de vestuário, ela não vai se meter em muita coisa, né? Se você serve um expresso, que tem um custo X de, 70 centavos, 80 centavos, mas se vir um expresso para cada pessoa que entrar, e você, metade do grupo, colocar cafeína, e metade servir descafeinado, depois pega as notas fiscais dessas pessoas e me diz quem consumiu mais. Cafeína aumenta consumo. Isso é gatilho. Aí, peraí, João, mas é a droga, então, a cafeína, né? É a substância, cafeína. E se eu colocar o café, apenas o café descafeinado, e o não café, quem consumiu descafeinado consome mais do que o nada. Porque a experiência, mesmo sem a química sensorial do cheiro do café e o prazer da dopamina de me deram um café, eu fiquei mais tranquilo de consumir coisas na loja. A pessoa não pensa nisso, isso é muito involuntário. Só pega o ticket de quem comprou o quê. Pega umas 200 pessoas durante dias da semana diferente e um final de semana e me conta depois. Vai gastar mais com a substância, vai gastar mais com a gentileza e vai gastar menos com nada. Então a conta é, faz teu dia a dia na tua loja, mas tenta fazer um pouquinho do diferente que desperte algo, que é o gatilho, né? Que é o que impulsiona a pessoa. Até hoje é o só 10 vagas, é o café, é o cheirinho do patuá, enfim. Mas coloca um pouquinho disso e me fala se deu nada. Porque se fizer alguma diferença na tua venda, tu dá uma olhadinha quanto foi a diferença, quanto tu gastou com café e calcula o ROI, o retorno sobre o investimento. Se valeu a pena, passa a acreditar em neuromarketing a partir desse dia. Essa é a dica. A conta é fácil. A conta é simples. Calcula 5 dias de ação. Se foi melhor, vê quanto deu e faz. Vou testar de novo. Deu bom de novo. Adota agora as técnicas que não são só café. Sim. Né? Que tem outras coisas legais que dá pra gente fazer. Então, dá para estimular, comprar através do estímulo da dopamina, né? Do estímulo da cafeína, dá para criar relação sensorial através do cheiro, através do som, né? Tudo isso são relações de sentidos. O que é que a gente pode dizer em relação ao toque, em relação ao tato? Imagina um apartamento. Tem um movimento clássico de apartamento. Quando você abre a porta de um apartamento que você vai visitar para comprar, tá? Ou para alugar? Ou para alugar. Quando tu abre a porta, qual é a primeira coisa que você faz? Para onde você vai quando abre a porta de um apartamento que você está visitando? Qual é o primeiro lugar que você vai? Acho que é a varanda. Não só você. Todo mundo. Todo mundo vai para a varanda ou para a maior janela que existe na sala. Porque a gente está comprando uma coisa para ficar preso, mas o que a gente quer é ficar livre. Sim. Então o cérebro procura a válvula de escape daquele lugarzinho de 50 ou de 100 metros, ou de 20 metros. Não adianta, é o cérebro. Ele vai mandar a gente para a varanda. Quanto tempo tu vai usar a tua varanda? 3% da tua vida, 2%, 1% no máximo. Quem usa e cozinha, usa pouco. Você usa mais o banheiro, mais a cozinha, mais a sala e muito mais o quarto. Ainda assim você vai para a varanda. E se eu te colocar um tapete super felpudo e disser que para testar aquele apartamento, é um apartamento que está em obra, e aí a gente passou por alguma área um pouco mais suja da obra, e aquele apartamento modelo, eu disse, tu tem que tirar o sapato, né? Eu só falo sobre neuromarketing, eu palestro geralmente descalço, estou descalço agora, inclusive. E se eu disser que você tem que ficar descalço? Aí você pisa naquele tapete felpudo. Né? Na hora que você... E você não vai ter aquele tapete em casa, é um inferno cuidar desse tapete super felpudo, né? Se tiver criança, cachorro, tá, lascou, pior ainda. É o caos. Mas a vida emocional, né, que é como o cérebro da gente funciona, o cérebro ele é emocional, não é racional, apesar da gente achar que somos seres racionais, ele sente aquilo ali como um aconchego. Tocar o pé naquele tapete até ir para a varanda, você se sente em casa. Tapete e andar descalço só se faz na sua casa. No apartamento que você vai comprar não existe isso.
Então, se ele não é um apartamento vazio, se ele é um apartamento decorado, se ele é um apartamento de planta e ele é um apartamento modelo, bota o danado do tapete. Vai servir alguma bebida alcoólica ou não? Deixa o baldinho com gelo lá, se tá naquele horário que tem muito cliente. O gelo derreteu, compra mais, velho. Porra, tem... É o que eu tô dizendo, quanto é o saco de gelo? Deixa a música ligada. Ah, mas não sei o que é que aquela pessoa gosta de escutar, porque eu tenho um dentista que ele faz anamnese perguntando qual é o seu som preferido. Então a minha cirurgia é escutando Pink Floyd. É escutando Cordel do Fogo Cantado. A minha foi escutando Legião Urbana. Pois é. Então, assim, isso é possível. Mas se você não sabe, qual é a música padrão que não desagrada? Sim. Bota baixinha. Não precisa botar o cheiro, não precisa de tudo. Mas alguns pequenos gestos deixam aquela pessoa mais à vontade para tomar uma decisão que tem um pouco de racionalidade. Eu não gosto de chamar de decisão racional. Quando faz, porra, mas o lugar que eu vou morar não é uma decisão racional. Nunca é racional. Nunca. Absolutamente nada. A gente só pega o nosso pouquinho de racionalidade para justificar a nossa emoção. Porque a gente quer a casa que nos protege, que meu filho vai... Eu tô construindo um lugar para passar o final de semana e o que me impulsionou a ir para esse lugar foi quando eu vi a árvore na porta. Eu vi uma árvore e na hora o cérebro me hackeou, porque há um tempo a gente sempre aluga casa e vai para o litoral e tal. O cérebro me contou que ali era a casa da árvore de Dante. Isso está em palestra minha, eu tenho essa foto. A pessoa que me vendeu, ela foi minha cliente há anos em construção civil. Ela conta isso. Porque foi tão real, né? Era um terreno, digamos, incompatível naquele momento com alguma decisão minha mais impulsiva. Teoricamente, eu não teria uma renda que apertasse um botão desse, seria um pouco irresponsável, bastante irresponsável. Mas ela ligou para mim às 10 e pouca da noite, eu cheguei lá às 6 da manhã, nesse lugar do litoral, olhei para o terreno e naquela árvore eu vi a casa de praia de Dante, a casa de madeira de Dante na árvore. E aí eu comprei o terreno e eu estou construindo. Isso é emocional. Ah, mas tu não fez um cálculo que aquela região está se desenvolvendo? Então, fiz, para justificar que foi emocional. Só para dizer que eu sou um ser humano racional e que eu faço contas e que eu falei com o cara do meu investimento e que não sei o quê, e que eu aloquei os recursos. Essa conversa mole todo mundo conta. Se não tivesse a casa na árvore, talvez eu não tivesse ido. Porque aquilo era acima do meu padrão de dar um ticket quase que à vista de uma vez. Mas aquilo era realização de sonho. Sonho não se faz... Não tem preço, você não faz conta, né? Não tem esse lugar de assim, mas quando é muito caro, deixa de ser neuromarketing. Neuromarketing é para comprar Heineken. Na hora que você compra apartamento, que conversa, é para qualquer coisa. Qualquer coisa. É para qualquer coisa e... A gente procura, você falou uma coisa muito interessante, que a gente procura justificativas racionais, né? A gente procura justificativa nos números para justificar a nossa emoção rasgada. Total. Né? A adquirir qualquer coisa. E isso tá desde a compra de sapato, porque nenhuma mulher é uma centopeia, mas eu quero saber qual delas tem apenas um par de sapatos. Não, pode botar até um número razoável. 10, 15... Então, assim, em teoria, a gente só precisa de 2 pares de roupa para sobreviver. Isso. Né? Um que está lavando e secando e o outro que a gente está vestido. Isso. Então, tudo é sobre... E ainda assim, a necessidade social. Fisiologicamente, sim, nem roupa a gente precisa. Exatamente. Precisar, a gente precisa de quase nada na vida. O resto é marketing, é desejo. Exato. Mas vamos dizer que os 2 pares aí. A que lava e a que seca. Ok. Vou adotar essa a partir de agora, porque... A gente não precisa de roupa, definitivamente. Mas para não ser preso. Para não ser preso. Vamos nessa. Vamos ficar ao pudor. Vamos ficar com 2 pares. Por que a gente tem mais? Porque existe um desejo de pertencimento. Sim. De ocasiões de consumo. Quente, frio. Festa, praia. A gente cria essas teses. Metáforas são coisas feitas pelo ser humano. Cachorro não sabe o que é metafísica. Ele não sabe isso. Moda praia. Moda inverno, verão. Cachorro não tem isso. Ou ele tá com frio ou tá com calor. Inventaram isso para os cachorros agora. Ele não conhece. Ele não conhece. E olha que o mamífero, o cachorro, ele ainda tem um cérebro bastante desenvolvido. Exato. Se eu falar de um peixe, é bem mais complicado. Mas voltando ao sapato, que eu acho que é super importante, sapato, bolsa, nesse consumo mais feminino, o homem ele tem características muito diferentes assim, da mulher. É difícil no neuromarketing você colocar na mesma balança, porque apesar de biologicamente serem seres muito... São os mesmos seres, na verdade, mas socialmente a gente educou para ser diferente. Né? O homem, para poder ter a manutenção de poder, ele atribuiu à mulher valores como delicadeza e tal. Não existe por default, biologicamente, por padrão, não existe delicadeza num canto e rudez no outro.
Não. Isso é memética, é o meme, não é a genética, não é o gene, não existe o gene delicado. Né? Mas, enfim, ao tomar essas decisões socialmente, as mulheres também nascem diferente dos homens a partir daí. Porque tudo que é social também se ensina. E a carga vai. E a carga vai junto. E o comportamento de bolsa e sapato, que é talvez o maior consumo em quantidades não utilizadas, né, Provavelmente. Do mercado, seria isso aí. Ele tem uma característica... Perto de infoprodutos, tá? Perto de infoproduto. Olha aí, você não assiste os cursos que compra, exatamente. Nem usa os sapatos. Cerca de 3% só das pessoas concluem os cursos até o fim. Acho que o sapato ganha. E aí, a história do sapato tem uma relação até interessante. Eu fui estudar, não mais o gatilho, mas eu fui estudar o disparo de dopamina por meio das ações da gente no dia, desde que a gente acorda, né? Como é que os hormônios atuam, cortisol, tal, serotonina, como é que eles atuam durante o dia inteiro. Olha o cardiograma deles, assim, subindo e descendo. Tu sabia que até a danada da maquininha, que a gente até usa menos, né? Usa celular, relógio e tal, mas você passar a pegar o plástico lá, ou o celular, mas quando aproxima da maquineta para comprar o sapato, só o barulho dá prazer. Vê que loucura, velho. Te juro. Como se assim, epa, tem um crédito. Não sei. Passou. Mas nem é, eu até brinco com isso, mas nem é. É porque o consumo em si só dá prazer. Na pandemia, na parte mais isolada da pandemia, você entrava no site da Amazon e comprava um conjunto de panela. Você é uma pessoa que cozinha bastante, né? Muito. Enfim, mas com certeza, cozinha, seu marido, que já é um cara que é apaixonado por isso, comprou algum conjunto de panela de cobre, de não sei das quantas. Porque eu estou em casa, agora eu vou cuidar. Na verdade, é porque naquele momento que a gente estava desesperado só por ficar vivo, aquele conjunto de panela deu prazer. Entenda, não é o conjunto de panela, é a compra. Depois da compra, a caixinha subindo o elevador. Quando você pegava a caixinha tinha um prazer. Cozinhar também. Vê que loucura. Então, o sapato não é quando você usa, é quando você compra. E aí tem uma parada que é a depressão pós-consumo. Existe o consumismo, que é você comprar só para compensar alguma fragilidade emocional, que isso existe entre homens e mulheres em vários consumos, talvez não na escala do sapato, mas em vários consumos. E a depressão pós-consumo é a percepção da não utilização. Da não necessidade e tal. Da não utilização daquele produto. Principalmente quando tem uma classe social ou uma renda que aquilo comprometa, que aquilo de fato incomode. Sim. Porque ter 30, 40, 100 pares de sapato, quando isso faz diferença na sua família, aí dá uma dorzinha na consciência de eu não posso fazer isso, eu não deveria ter feito isso. Mas é porque a gente não raciocina, a gente só sente. Condenai-me os terapeutas e psicólogos, mas às vezes uma compra resolve mais um problema de ansiedade do que uma sessão. Porque disparou na hora. Tá? Aí fala, porra, João, mas a longo prazo você tá lascando a pessoa. Eu não falei que ajudava ela emocionalmente, nem Sim. a questão da saúde mental. Naquele momento foi aquela pílula açúcar, é álcool, mas é um filme, mas é aquele momento de arrefecer alguma dor. Então, essa relação de ter, não necessariamente o que você precisa, mas o que você deseja, você precisa aprender isso aí e achar que é uma coisa demoníaca, assim, porra, você vai pegar a população para consumir o que não precisa. Será que a gente não podia usar todos esses valores emocionais para coisas que mudem a vida das pessoas? Porque também, sem utilizar neuromarketing, se vende muita merda que atrapalha a vida das pessoas. Exatamente. Então, eu fico meio assim, porra, se demoniza a técnica ao invés de a gente melhorar o uso das coisas. Mas normalmente é isso, né? A gente, a sociedade, quando ela se dá conta do poder de determinadas coisas, ela tenta culpar o meio e não o fim, né? Então, não, mas através disso aqui, algo ruim está acontecendo. Não, o problema não é o através, o problema talvez seja a origem, o problema talvez seja o fim. Eu costumo dizer que entre a fonte e a torneira tudo é cano, né? Isso é um cano. E não tem um extremo, né? Entre o preto e o branco tem 50 tons de cinza. Tem 50 tons de cinza. E cada um deles serve para um mercado, para uma população que é mais ou menos sensível. Sim. Né? Tem a ver com renda, tem a ver com região do país. Né? Como mulheres ou homens escutam a mesma mensagem, como pessoas mais religiosas, ou mais loucas por futebol, ou mais apaixonadas por tal vertente política, escutam a mesma mensagem. Né? Exato. Porque tudo é viés. Se você disser que sua família tem uma base religiosa X e você nasceu em tal estado e sua renda é tal,
provavelmente tem alguns vieses aí que você já vai receber a minha mensagem de um jeito. E aí eu fico com medo quando o pessoal coloca millennials, X, não sei o quê. Os rótulos cuidado, sociais. Cuidado com isso aí, porque às vezes um cara de 80 anos ele pode ser mais jovem do que alguém de 30. Mas vários são. Então, talvez o comportamento, voltando para a neurociência, de entender como as sinapses acontecem no cérebro, não necessariamente o pequeno empreendedor entender exatamente isso, mas o fim disso. Sim. Mas entender que as pessoas respondem de formas diferentes, a estímulos diferentes, pode ser decisivo para o que a gente vai escrever numa placa ou como a gente vai dar o bom dia. O texto de WhatsApp de uma loja ou de uma clínica, ele precisa ser pensado, pô. Sim. Assim, com todo respeito à crença de cada um. Ninguém me atende como oi, minha benção, eu não te conheço, sabe? Não importa qual é a sua religião ou qual é a minha. Eu estou falando sobre uma consulta, eu estou com a dor X física, emocional, eu preciso marcá-la. Seja gentil e preciso. Não manifeste mais que isso. Mas as pessoas não treinam WhatsApp, elas não treinam áudio, não treinam seus próprios funcionários. Não. Então, ao fazer isso aí, acredita que é no Instagram ou a qualidade do produto vai resolver. Poxa, mas quando você vai receber uma pessoa, você nem trata ela da forma que ela entende, o português que ela entende, Sim. no tempo que ela precisa. Nem todo mundo tem muito tempo para ter algo atendido hoje. Tem que entender os públicos. Existe ainda um público que quer o cappuccino na agência bancária para tomar uma decisão um pouco mais idoso, talvez, tal? Tem. E tem aquele que nem quer ir na agência bancária, Eu nem quer saber que ela sei existe. o que é banco, eu não tenho ideia do que é isso. De verdade, quando eu descobri que ele existe, eu fecho a conta. Sabe aquele namoro que a pessoa namora sozinha? Que quando a outra descobrir, ela acaba? Ela termina. Pronto, no dia que o gerente falar comigo, bom dia, acabou a nossa relação. É nesse dia que acaba a relação. Mas eu sou um público, tem que ter um atendimento do meu jeito. Faz, pô, João, peraí, agora complicou. Então, o pequeno tem que entender cada um dos seus públicos. Sim, inclusive o pequeno, se você voltar, né, CRM, que é uma expressão que a gente usa em inglês, Customer Relationship Management, que é a relação cuidar da relação com o cliente e tal. Gestão da relação com o cliente. Eu costumo muito traduzir para uma vendinha, né, uma frutaria, que é a caderneta de registro mensal. Mais conhecido popularmente como fiado. Fiado. Caderninho. Caderninho. Pendura. Né? Tô caderninho ali. Aí a figura chega lá e pega macarrão. E eu sou dono da venda, estou no balcão e não tem mais nenhum cliente. E ela pegou macarrão. O que é que custa? Eu disse, molho de tomate está na promoção. Eu não dou um grito. O nome disso é associação de produtos. Sim. Ah, mas ele não fez faculdade. Mas ele fazia isso. Década de 80 ele dava esse grito. Queijo ralado está ali também, viu? Porque ele entendeu que macarrão pede molho, que pede queijo ralado. Sim. Ah, mas sei lá, o cara vende carne. Aí ele chegou pro cara da frente que vende carvão. Fez, vamos fazer a semana do churrasco. O outro vende gelo, tu vende carvão, eu vendo carne. Nenhum copia o do outro. E é a rua da semana do churrasco. Cooperativismo. Ah, mas ele não estudou isso aí, empreendedorismo. Mas ele fazia isso. Então, na verdade, tem coisa que o pequeno sabe mais do que o grande. Porque já é o hábito do pequeno, olhar nos olhos, chamar pelo nome. Ele sabe qual é a idade dos filhos de alguém porque ele vê o número da vela que está sendo comprada no aniversário. Pela vela, ele sabe quais a idade dos filhos. Ele pode oferecer um brinquedo. Ele pode dar parabéns, pelo menos. Eita, vai ter festinha? Isso é CRM no nível muito alto de tecnologia. Porque a Coca-Cola não consegue fazer isso. O cara da venda consegue. Não consegue. Esse marketing one-to-one, um para um. Nesse nível, dá parabéns para... Não chega nesse nível. Então, dá para personalizar, sim. Mas considerando hoje... sei lá, é um número totalmente hipotético, mas vou dar um chute aqui. Acho que 90% das empresas hoje vendem ou se relacionam de alguma forma pelo WhatsApp. Certo. Né? A gente estava falando aí você usou aí o exemplo do Minha Benção, né? Então, que pode ser outro. Eu até adoro Minha Benção, tá? Não no processo de venda. Eu acho uma expressão muito nossa, eu gosto. Porque é muito daqui. Mas, enfim, hoje, mesmo o pequeno, né, ele tem esse canal digital, né, para se relacionar e que, na maior parte das vezes, não é o dono que está ali. Certo. É um atendente, é um vendedor, é um colaborador, enfim, é um funcionário que está ali dando esse suporte de atendimento, até porque o empreendedor, ele bate o pé no para defender e junto. A gente sabe como é. E essa falta de capacitação, de treinamento, de alinhamento e até de explicação
do valor, da importância de uma simples mensagem, Sim. falta muito na ponta, e muitas vezes essa relação do balcão que você está colocando aí, que é brilhante, é maravilhosa, ele já não está mais ali no balcão, ele está lá atrás atendendo um fornecedor, ele foi buscar alguma mercadoria que faltou, ele saiu para resolver um problema administrativo, enfim, ele está em outras atividades e o time de frente, o time da ponta não puxa isso para si. Uhum. E o empreendedor ele precisa entender que isso também é marketing. Claro. E isso, muitas vezes, eu gosto muito de usar a expressão de que marketing é bola na área, venda é bola no gol. Uhum. Então a gente bota o cliente, o lead, essas expressões, esse nome bonito que, Sim, né? sim. A gente bota na mão do vendedor. Mas é o vendedor que fecha o gol. Nesse caso, o atendente da farmácia. Essa briga, inclusive, é muito ruim. Tem briga marketing comercial, que é a mais absurda do mundo, porque... Não pode brigar. São irmãos siameses, é a mesma coisa. pô. É a mesma coisa. Um é a continuidade do outro. Funções diferentes no mesmo lugar. No mesmo espectro. E o WhatsApp, essa ferramenta, na verdade, a conversa, seja ela presencial, né, o telefone ou o WhatsApp, a grande história é, nem todo empreendedor sabe que existe primeiro, então acho que tem um papel social importante, isso aqui quem está fazendo. Sim. Né? E nem todo que sabe está disposto a esse tempo do treinamento. Por exemplo, digamos que eu vou dar uma dica aqui já, de como a gente pode fazer o WhatsApp. Antes disso, tu está predisposto a escutar essa dica. Ao escutar essa dica, criar um repertório específico de atendimento, ou 2 ou 3, deixar numa telinha que a pessoa copie e cole, ou ela leia e se espelhe naquilo. Passar 2 dias treinando. E uma vez por semana dar uma fiscalizada em como é que estão essas histórias. Muita gente vai dizer, eu não tenho tempo. Olha o que eu disse. 1 hora, 2 horas. Uma vez por semana fiscalizar. E depois de um mês pode até parar um pouquinho e ver uma vez por mês. Uhum. A gente também não está muito disposto a pegar o nosso tempo para coisas estratégicas. É o que eu estou te falando. Uhum. O brasileiro, ele trabalha muito. A gente é muito operador. E às vezes falta a gente ser mais produtivo. Que é usar a mesma quantidade de horas, ou às vezes até menos de trabalho, mas para render mais. Por que eu estou falando do WhatsApp? E aí vai a dica. Todo mundo gosta de uma história, né? Acho que todo mundo gosta de uma novela, fofoca, stories. Big Brother. Mas todo mundo gosta de alguma história, que é ouvir uma conversa mole lá. Saber da vida dos outros, enfim. Todo o processo de venda empático, todo o processo de venda por neurociência, ele é um processo de venda que conta uma história ao lado de um produto, ao lado de um serviço. Então, se você vai vender no armazém porca e parafuso, ou se você vai fazer um tratamento de saúde, se a pergunta é, olha, eu tenho uma dor tal, é aí que resolve, é contigo, e a pessoa fala, não. Acabou a conversa. Fim. Mas se ela tem um scriptzinho, 2 ou 3, para cada caminho de resposta, onde ela faz, mas você tem certeza que é aí, porque esse tipo de queixa chega muito aqui e geralmente é tal coisa. Não é melhor falar com um especialista se o médico pode te passar pela triagem agora. Se for realmente isso, você pode marcar uma consulta hoje mesmo conosco. A pessoa, porra, hoje mesmo, nem existe isso hoje mesmo. Eu quero. A quantidade de frasezinhas que a gente não cria e que a gente perde o cliente na hora. Sabe por que eu sei isso? Porque a gente faz um tráfego pago para cliente XPTO. E aí, eu escuto depois, não vem um lead que presta. Uhum. Vamos ver. E existe, é verdade, às vezes não chega mesmo. Renda, geolocalização, erramos e a máquina erra também. É o jogo, mas vamos dar uma olhada? Aí você olha, conversas iniciadas no WhatsApp, 300. Não tem acesso ao espelho, né? Porque o empreendedor, às vezes, alguns compram uma aplicaçãozinha que ele consegue, inclusive, ver o WhatsApp. E não é nenhuma fortuna, é bom até dizer isso. Exato. Aprendam. Isso é legal. E hoje tem várias ferramentas. Isso é legal. Não é nenhuma fortuna. Acessíveis. Dá pra pagar 100 conto por mês, 150, tem coisa muito barata mesmo. Mas o cara, eu não tenho um espelho, mas ele tem, né? Aí eu vou lá, na empresa X, deixa eu ver essa conversa. Ou então peço até funcionário, porque a gente tem essa liberdade de cuidar do negócio todo, aí eu vou lá, deixa eu ver essa conversa. Aí você pega no celular, o tratamento de alguém, sei lá, que está buscando engravidar e que é recebido, se ele for minimamente rude, já era. Tu tem noção da dor que está do outro lado, da esperança e do sonho que está do outro lado, para não contar a história correta de acolhimento, tal, de atendimento. Total. Eu estou buscando um carro que o ticket é menor do que o que tu me vende, né? A gente fez uma campanha, sei lá,
pegando os carros Duster, EcoSport, um pouquinho mais barato às vezes do que o Renegade, mas o Renegade é Jeep. Sim. E a marca carrega valor. Ao invés de dizer, tu tem tal, aí ao invés de dizer, não tenho tal carro, você pode dizer, mas eu tenho um Jeep por um preço muito competitivo em relação a esse. Você só quer de fato esse, ou você tem o desejo de chegar num Jeep? E aí o Renegade entra. É 10 mil reais. Num carro de 100, é 10%. 10%. Você dilui isso que... Então, seja uma venda de carro, tratamento de saúde e tal, tem uma mensagenzinha, por que você faz? Não. Sim. Agora. Ou o contrário, o excesso de gentileza quando não eram... Mas esses scripts, não vou dizer o dono, a dona, porque a gente joga uma responsabilidade, mas a decisão tem que ser dessa figura que está ouvindo agora. Mas empreendedores têm que abrir a mente que não é apenas controle de fluxo de caixa, botar para vender e contratar a gente. O negócio é muito complexo. É porque eles trabalham muito e faz, pô, eu trabalho pra caramba. Eu sei, a gente só precisa trabalhar melhor. Não é para não ter vida. O contrário, eu sou extremamente defensor disso aí. Exato. Eu saio na hora de buscar meu filho na escola. Eu tenho qualidade de vida familiar. Mas eu acho um absurdo que o brasileiro trabalha melhor de tarde do que de manhã. E prefere mandar um job pesado às 5 da tarde e não às 9 da manhã. Eu acho surreal. Porque eu acho que os problemas têm que ser disparados às 9 da manhã. Para ter tempo de resolver e o dia acabar e você tá com a sua família. Então, exato, não acho que falta trabalhar mais. Eu acho que falta quem empreende admitir que fora trabalhar, ele tem que dedicar 20% do tempo dele para pensar como trabalhar melhor. Para pensar o negócio dele. Exatamente. E para pensar... 20%. Eu não estou pedindo muito. É 40 minutos do dia. Todo dia. Um dia na semana. O dia que a gente vai rever processo. Treinar a minha equipe. Mas se não botar esse olho, vai vender menos. E a solução de hoje não vende igual amanhã. O time que está ganhando hoje, perde amanhã. Não adianta ganhar de 2-0. A próxima partida vai ser 7-1 para o outro. A gente já viu esse filme. E não foi legal. Então, isso acontece. Não tem jeito. Acontece muito. E é muito comum. Eu estava com uma empresária ontem e a gente estava conversando numa situação muito semelhante a essa. Ela era líder de mercado, uma determinada categoria, e começou a chegar concorrente, e ela continuou fazendo a mesma coisa que ela sempre fazia. Eu dizendo, ó, não dá. O time tá você ganhando, precisa, se mexe muito. E era muito isso, a ponta do atendimento, a ponta do comercial. Ó, olha o que o concorrente está fazendo. Não, mas a gente não entra nesse jogo. Mas não é uma questão de você fazer o que ele está fazendo. Mas é entender aquilo ali para você se mexer. Exatamente. É seja como for. Está acontecendo um movimento aqui que não existia antes. E esse movimento, por mais que não seja aquilo que você quer fazer, mas ele vai atrair a atenção e vai sequestrar, né, a atenção do teu cliente. Então, se você não fizer alguma coisa, ainda que não seja a mesma coisa, você vai perder espaço de mercado. E é assim que grandes companhias perdem market share e de um dia para a noite viram Kodaks e... É cultural, né? E é coisas muito cultural tipo. da gente. Pois é, mas assim... não, a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, sempre fiz assim. Deu certo, vai dar. Deu certo, vai dar. E a gente mas teve rede de atacarejo que quebrou desse jeito, teve rede de calçado que quebrou desse jeito. A gente conhece um monte de exemplo. Exemplo não vai faltar de resistência do empreendedor para trazer coisas novas, para trazer inovação, né? E inovação que não precisa ser nada... inovação não precisa ser um foguete da NASA. Não tem que ser nem novo. Não. Inovação é alguma coisa que em algum momento foi novo, de fato, mas que ao ter a adesão das pessoas se tornou trivial. Então isso aqui é altamente inovador. Aí fala, não, João, mas tem muito tempo. Eu não disse que era novo, eu disse que era inovador. Isso transformou a vida da gente. Então isso é inovação. A gente não precisa criar coisas estapafúrdias. A gente precisa aplicá-las e se tornar trivial. Quando vira normal, inovou. Se você não percebe mais, isso aqui é uma parte do corpo. Né? Isso aqui é praticamente uma parte do corpo humano. Então isso é inovador, muito. Sai de casa e esquece o celular. Isso transformou o mundo. Pro bem e pro mal, não importa. Eu só estou debatendo. Isso transformou o mundo. Ponto. Fato. Então isso é inovação. Sim. A gente teve Walkman, Discman, MP4, mas foi o danado do iPod que transformou. O fonezinho branco da Apple que virou um negócio. Isso. Então, as inovações, elas nem são uma coisa de fato nova. Aquilo já existia. Exato. A primeira tela tátil nem foi da Apple.
Mas foi o primeiro que pegou o touchscreen e fez isso será a mudança do mundo. Tira botão. Pra que botão? Pra que botão? Entendeu? Mas a tela tátil não era exclusividade deles. Não. O próprio BlackBerry já tinha tela touch. O iPad foi o iPad foi uma reserva de mercado de 2 anos. Tanto que quando chegou o Samsung e os outros players, aí falou assim, o que é isso? É o iPad da Samsung. Ninguém chamou tablet. É que nem a Solan. O que é isso? É o bombril da outra marca. Ninguém sabia o que era palha de aço. A gente não usava essa expressão. Não, que a gente não foi usa criado. até hoje. Não usa até que hoje. É isso? É o outro bombril. É o branquinho. Né? Tem o amarelo e tem o outro. E tem outro. Aquele que dança no Big Brother. e que tá levantando o chá de mercado para o de sempre. É isso. João, e como é que a gente... você falou aí um bocado de sugestões, um bocado de, bem, olha para o teu negócio, olha um pouco, pensa um pouco, né? E às vezes o pequeno, médio empreendedor, ele está ali naquele turbilhão. Tem por onde começar? Tem. Eu vou mudar só o olho para o teu negócio. Eu vou dizer, olha para o teu cliente. Tá. Tenta saber quem danado compra de você. Quem é? Mas quem é como? O nome mesmo, Dona Maria. Qual a idade da Dona Maria? O que é que ela faz da vida? Qual é o ticket médio dela? A compra dela é feita concentrada no mês de março. Ela compra todo mês. É cliente fiel ou leal? Aí é bom saber a diferença entre os dois. Eu preciso sempre atacar com preço para poder ela comprar de mim, ou ela já criou um tipo de vínculo que às vezes eu nem estou no menor custo possível e ainda assim eu consigo tê-la. Ao entender Dona Maria e as Donas Marias, ou seja, os meus grupos de clientes, a gente chama muito de persona, independente disso, meus agrupamentos de cliente, cada um vai ter uma característica. A primeira coisa que eu faria era entender quem é o meu cliente. Ao entender, será que eu me comunico de uma forma que tem a ver com como essas pessoas são, ou elas por acaso compram de mim hoje e assim eu sou um iluminado? Porque se for isso, amanhã é um dia muito perigoso para você. Sim. Mas se eu entendo quem são essas pessoas, aí vem o passo 2, que é, por que não adequar no plural, estratégias para os públicos? Porque um restaurante, num dia da semana, é diferente do restaurante de final de semana. Total. As mesas funcionam diferente, a música é diferente, o consumo é diferente. Tudo, se tem sobremesa ou não, se tem álcool ou não. Então eu posso fazer uma estratégia para cada público. E aí vem o passo 3. Tá. Que estratégia? Baseadas em comportamentos das pessoas emocionais. Que elas queiram comprar de você mais de uma vez. Que elas respeitem e elogiem o seu modelo de atendimento. Que elas lembrem da marca. E não apenas aquela única compra por preço. E aqui não é uma defesa de que preço não é importante. A única coisa que eu estou falando é que preço é uma variável. Sim. E o mercado, ou a grande indústria de commodity, ou o pequeno empreendedor, esses são extremos. Esses são muito parecidos, viu? O pequeno empreendedor é muito parecido com a grande indústria. Muito. Sim. Os dois entendem o preço, às vezes, como a variável. Ela é uma variável. E se a gente entender que ela é a variável, poucos mercados nos cabem, como o mercado de macarrão instantâneo, onde a diferença de um para o outro é 1 centavo. E você chama todos de miojo. Exato. Porque não há variação. É tudo igual. Tudo igual. Só muda... Não tem entrega. A Turma da Mônica é a mesma coisa, da Kinoki é a mesma coisa, da Nissin que é a mesma coisa. Aí um chama de yakisoba e o cérebro acredita que aquilo ali parece um yakisoba. Outro é picanha defumada com bacon e a gente acredita naquilo também. Enfim, mas é um mercado comunitário, tudo o mesmo preço. Uhum. Aí tu faz como? Tira 1 centavo? Tira 2? Então tem limite, a guerra de preço tem limite. Sim. Não dá para ser só preço. Preço sim. E o resto? E o que impacta aquela pessoa? Preço, estratégia de preço sempre associada a estratégia de tempo? Interrogação. Estratégia de preço, não necessariamente, mas foi uma pergunta de mercado interessante, sim, gosto dessa resposta, mas eu tô indo até para outro caminho. Tá, vou guardar ela agora. Uma estratégia de preço que seja associada a um momento de consumo. Qual é a cerveja do futebol? Na sua opinião. Heineken. Qual é a cerveja do verão? Da praia? Qual é a cerveja Sunset? Mas não é a Heineken, certo? Não é a Beleza, Heineken. ela escolheu o lugar dela ao sol. Né? Quer dizer, ao sol foi irônico. Ela escolheu o lugar dela no futebol. É óbvio que você toma Heineken na praia e em outras milhões de ocasiões que não seja futebol. Cerveja, Mas a Corona escolheu
a praia. Massa, verdade. Porque ela não tem um preço, ela não tem o custo, né? Não vou nem chegar em preço, nem o preço, nem o custo, nem o preço É porque a bichinha da das corona, nacionais. ela foi tão injustiçada Foi. com a pandemia. Mas Coitada. ela não tem o custo e o preço das nacionais, apesar de todo mundo hoje ser um grande conglomerado, mas quando eu falo isso, vocês entendem como Brahma, Sim, Antártica, Skol total. e tal. Ela não tem, né? Aquela fatia mais popular. Popular. Né? Ela entrega um pouco mais de qualidade, entrega muito mais imagem. Aí ela fez, peraí. Então eu não vou ser praia, eu vou ser sunset. Eu vou ser uma experiência de um balanço, com o sol se pondo, um óculos escuro e um amor eterno na ilha de Fernando de Noronha. Então ela conta uma conversa para você para dizer, eu não sou a do futebol. Porque não cabe duas. Sim. E a luta por preço, vê como é interessante. Dificilmente elas estão no mesmo bar, competindo pelo mesmo cliente. Tu vai num pub, em Recife ou em São Paulo. Normalmente não tem as duas. Pela assinatura, né, dos grandes grupos internacionais, claro, também, de bebida, mas não só por isso. Porque tem que ter uma característica ali. Tem que ter um caminho ali. Então, preço não é mais só competição entre eu e você, mas é o que eu entrego de valor e o que você entrega de valor. Se é um pub noturno, cheio de tela de futebol, vai ter mais verdinha na mão das pessoas. Eu te garanto. Se tiver no danado do Sunset, a briga da Heineken é mais difícil. Velho. É bem mais difícil. Ah, peraí, mas é automático? Não, não é automático, mas é outra briga. Tirou a telinha de futebol, diminuiu a quantidade de homem. Ambientes masculinos, mais consumo de Heineken. Ambientes femininos, mais consumo de Corona. É estatística. Então, preço vai lidar com a ocasião. Não só com o tempo da precificação, mas com a ocasião. Dá para precificar alto em determinada festa, com tal tamanho de público, com tal experiência. Em outro momento, nem a danada da Corona vai conseguir cobrar aquele valor. Tem que chegar menos. Tem que baixar para poder competir. Então, vê como tem que ter respeito pelo preço. Ele é uma variável psicológica também, não é racional. Não existe variável eminentemente racional. Todas elas são emocionais. Porque a gente está falando com o ser humano, não está falando com taça. Então, enquanto tiver um homo sapiens do outro lado, tem que aplicar neuromarketing. Fantástico. Tava te ouvindo falar e me lembrando de uma conversa que eu tive com um cliente e a gente estava fazendo uma estratégia de preço para um produto dele, que é um produto de educação, focado na área de saúde, extremamente nichado, extremamente específico. Sabe, tem tipo 100 pessoas compram ao ano no Brasil, uma coisa bem recorte. E a gente estava desenhando a estratégia de preço. Ele disse, não, pensei em fazer essa estratégia aqui, né, com um preço mais barato. Eu disse, não. Aí ele, mas por que não? Eu disse, não, porque quem comprou aqui, primeiro, você está desprivilegiando quem comprou primeiro de você, em primeiro lugar. E segundo, você está baixando para o patamar do seu concorrente, sendo que você... Tem uma percepção maior. Você é o top do mercado. Você é o cara que manda no mercado. Você vai baixar por quê? O valor percebido, muita gente entende que tem a ver com pricing como se fosse insumo, energia elétrica, salário e tal. Não. É disposição de pagamento. Disposição de pagamento. As pessoas vão até você porque elas querem o melhor. Sim. Porque elas querem estudar com o cara. Você não precisa... Ah, não, mas vamos fazer volume criando outro produto que vai ter uma outra esteira, que vai ter uma outra proposta, que vai ser outra coisa. Isso aqui já está posicionado, você já é o líder, você já é o cara e você não vai mexer no preço. Às vezes até vale não ter uma venda e manter uma imagem. Manter uma imagem. Às vezes até mesmo que não seja um sucesso total de venda, né, se não for um fracasso, mas você conseguir até tá ali dentro de um ponto de equilíbrio. Mas é uma questão de posicionamento. Tem um dia de amanhã, né? Exatamente. É uma questão... A pressa passa. É uma questão de posicionamento. Porque senão você pega anos de posicionamento de mercado e por conta de uma guerrilha, você termina. E mercado de educação tem tanto, isso. Simone. Me lembro quando eu era pequeno que uma escola muito conhecida, com milhares de alunos, ela decidiu fazer o turno da tarde mais barato. Esqueceu de colocar o asterisco lá. Só para quem for de fora. E aí o turno da manhã foi para tarde. E ela diminuiu o faturamento dela. Absurdamente. Uau. Absurdamente. Isso aqui na Praça Recife. Em Manaus, um grupo de educação gigantesco, um dos maiores do mundo, ele criou uma guerra financeira lá, que até hoje, faz quase 15 anos, até hoje a Praça de Manaus tem dificuldade em precificar mensalidades presenciais. E não existe um produto premium até hoje.
porque tudo foi disputa de preço. Então eles tiveram que baixar salário de professor, aí tiveram que parar de investir em estrutura. Então você perguntar, mas qual é a referência do mercado? Não tem mais como ter referência do mercado. Porque o cérebro das pessoas se acostumou que o valor é aquele. E, na verdade, cabe não só para a renda das pessoas, mas para a expectativa de prazer e de entrega, tipos de serviço. Existe academia low cost. Sim. Máquinas incríveis, pouco professor, né? Você compra e vai uma vez na vida, aquele modelo Carandiru que tem 6 mil paga para não ir. O modelo de academia é esse. E tem a academia mais cara que aquela, com mais assistência e tal. Inclusive, na periferia tem academia com mais assistência do que essa low cost. Total. Na própria periferia tem isso. Então, não é só um bairro mais nobre. E esses modelos estão convivendo. Você não tem um fechamento absurdo desse modelo de academia em detrimento de ter apenas a de low cost. Uhum. Esses estão convivendo, porque existem fatias de mercado para isso, não só de renda. Então, o grande medo desse tipo de atitude que você está falando é você acabar, inclusive, com o mercado, não acabar com a empresa desse seu cliente. Mas você baliza o mercado para aquilo ali. Sabe quando é que um dia vão pagar de novo? Nunca mais. Nunca mais. Só que o problema é que, às vezes, o custo não é só... A margem ali não é um elástico de markup, não tem lucro. De fato, o teu custo do teu cliente pode ser maior. Pode ser. Pode não ser também, mas pode ser. O problema é que amanhã, mesmo que ele precise pagar mais para alguns insumos, alguns professores, algum equipamento, nunca mais ele contratará isso. Porque as pessoas não conseguem mais pagar por aquilo. Balizou já. A partir daí, vai cair a qualidade de todo mundo. Isso é muito perigoso. Essa ancoragem de preço num patamar que ele é irreal, ele puxa toda a cadeia para trás, sim, né? Ele puxa todo mundo para trás. Que a gente, Como o contrário também acontece um pouco, né? O mercado de shows, por exemplo, no Brasil, está numa grande crise. Show flopando aí em tudo quanto é capital. Várias turnês de grandes artistas estão flopando. Por quê? A gente começou a ancorar os festivais em R$400. Que danado de brasileiro é esse? Que renda média é essa que estão estudando aí, que o brasileiro tem uma renda de R$400? Ah, mas no show de, sei lá, do cantor tal, conhecido, foi R$500, R$600. Num teatro, para 2 mil pessoas. Não para 30 mil. Não tem 30 mil para isso. Não tem pela quantidade de festivais que existem. Então, a ancoragem também alta é um problema, porque se entendeu que todo mundo é Rock in Rio no Brasil. Só tem 2, só tem o Lollapalooza, tem o de São Paulo agora, The Town, tem o Rock in Rio. Não tem 700 desse. Exato. E cada capital criou o seu próprio Rock in Riozinho de ticket altíssimo, com banda girando, cachês de 400 mil, tickets de 500, 600 reais, sem ter população para pagar isso aí. Então, essa esquizofrenia de entendimento de renda, poder de pagamento, desejo, saciar desejo, loucura, felicidade e frustração, tem que ser feita essa conta, né? Mais elástico, exato, menos elástico, mas tem que ser feita essa conta. E assim, as pessoas, muitas vezes, as pessoas cedem ao desejo pelo novo, e sim, aí neuromarketing mais uma vez, né? Aquela coisa de inclusão social, tá todo mundo indo, eu quero provar, eu quero viver isso, eu quero ter essa experiência. Mas depois que eu tive essa experiência, velho, faz sentido pagar por isso? Pois é. Entendeu? Aí dá aquela ressaca do... já fui uma vez, ok, aí vai ter um ou outro empreendedor oportunista que vai querer aquela grana fácil, que vai entrar nessa história. Mas a maior parte que precisa pagar as contas amanhã, depois de amanhã, sustentar a família e tal, sim, não vai entrar nessa aventura da grana de hoje. Não deveria entrar nessa aventura da grana de hoje. Deveria pensar que experiência eu posso entregar para vender pelo menos para metade desse povo que veio hoje. Porque é muito mais barato o lead que já veio do que o novo lead. Exatamente. Quem já me comprou, eu sou fiel em boa parte dos negócios e sou leal em outra parte dos negócios. Ou seja, eu recompro, volto, quando o preço é satisfatório, quando a coca está gelada, tal. Mas eu sou até leal com alguns deles. Eu sou mal atendido no determinado restaurante e volto amanhã. Porque eu vou lá há 10 anos, porque me chamam pelo nome, faz o prato que eu quero. Então, o grau que foi conquistado é defensor da marca. Né? Então, é diferente. Você precisa ter pelo menos o desejo de revender, de vender uma segunda vez, fazer um cross-sell, uma venda conjunta, um upsell, uma venda mais cara, nova venda, um relacionamento mais intenso. Se você não tem nem esse desejo, vai acabar o lead. Você vai morrer antes que você consiga atender as pessoas, porque uma hora e o ticket vai baixar. Cada primeira venda o ticket é mais baixo. Toda primeira venda é isca. Então, toda primeira venda é barata diante de para onde você pode ir. Né? O LTV, o tempo de vida útil do cliente com você, ele sobe o ticket, ele não baixa, via de regra. Você pode vender, claro, vender alguma coisa de 1.000 e depois peguei esse cliente e vender 100. Claro que pode, mas via de regra, sim, trouxe para a carteira, encantei, entreguei, melhorou a vida dele, a próxima coisa eu vou ganhar mais. Aí tu vai tratar mal essa figura que te sustenta
para procurar um novo amor. Esquisito isso aí, né? Relação esquisita. Bem esquisito, bem esquisito. Eu tive com um empreendedor recentemente e a gente desenhando o projeto dele. E ele me falando, já faz um investimento em tráfego, traz ali cerca de, sei lá, 3 mil leads por semana. Desses 3 mil leads, ele consegue trazer para uma ação um pouco mais próxima cerca de 50 leads. E o restante, eu digo, tá, sim, e o restante, você está fazendo remarketing, o restante a gente não faz nada. Eu digo, é isso. Para tudo. Eles já vieram. Eles já vieram. Você Eles já gastou. acreditaram em você já pagou por eles, eles já estão aqui, eles já te deram o telefone, o e-mail. 2.950 pessoas. Não, e outra, se for grave, mesmo que seja grave, digamos, tá, eu anunciei errado, meu anúncio, enfim, a peça era uma merda. E aí o povo que veio não tinha como pagar. Ok, cria um produto para ele. Não importa se estava errado. Alguém topou te conhecer e você bateu a porta na cara da pessoa. Sim. Entendeu? Foi a minha benção. Ou a pessoa que disse, não, aí tem EcoSport. Não. Não, a gente trabalha com os melhores carros do mundo. A gente trabalha com a marca que é a paixão. Tu conhece a Jeep? Porra. Por que você vai? O sacrifício é trazer gente. É quando traz, vai, eu não quero. É estranho. É estranho. Massa, JP. Bem, aquele rapaz ali, bonito, charmoso de cavanhaque, já subiu a plaquinha de 1 hora faz uns 15 minutos. Mas foi bom, passou rápido, foi bacana. Passa rápido. Se deixar, a gente vai muito longe aqui. E, enfim. Mas eu queria, primeiramente, agradecer, né? Sei que tua agenda é super corrida. Sei que você, enfim, tá aí entre... Nem mexesse no teu vinho, o meu já era. Não, tô tomando devagarzinho aqui. Sei que você tem aí uma agenda muito louca, mas uma delícia te trazer aqui. Queria te convidar para dar uma mensagem aí para quem está nos assistindo, para o pequeno empreendedor, para o médio empreendedor, para quem quer implantar o neuromarketing, para quem já ouviu falar e explodiu a cabeça com esse papo da gente e disse, poxa, isso faz sentido para o meu negócio e agora... Né? Você deu aí alguns passos, mas deixa uma mensagem para essa galera. Massa. Eles... Coisa mais importante. Primeiro, feliz, né? Falei no começo de estar junto. É o papo que eu gosto com a pessoa que eu adoro. Então, estamos em casa. Mas para quem assistiu e está acompanhando, eu acho que a coisa mais importante é voltar a falar de gente. Tente entender quem compra. O centro do negócio é quem está do outro lado. É quem tira dinheiro do bolso, é quem fala bem de você ou mal. E quando a gente centra toda a nossa energia, ação, o dia a dia, em limpar o chão, cuidar da placa que está do lado de fora, ou o anúncio da rede social, mas o WhatsApp, o telefone, o balcão e a leitura dessas pessoas, fazendo pesquisa, entendendo o consumo no dia da semana e tal, o tempo da gente é perto de zero, a vitória de hoje não é a vitória de amanhã. Então, a dica é, curtir o papo, clica, procura sobre neuromarketing, é uma área deliciosa. Independente de neuromarketing, foque mais nas pessoas, porque elas vão dar o ganho de amanhã. O negócio que você tem hoje talvez não lhe dê o ganho de amanhã, mas os seres humanos são os mesmos. Então, cuidar das pessoas, você pode trocar de negócio. Tem gente que fabrica... Eu conheci, para encerrar um caso muito pequenininho, conheci uma senhora no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, que ela vendia Disney. Isso há muitos anos, há 16 anos. Né? Eu conheci essa mulher. E ela vendia Disney... E aí o mercado brasileiro complicou um pouco, tal, aqueles saltos de dólar, né? Uhum. Não o salto de lá para cá, mas em épocas tem um salto muito grande. Complicou muito mandar seus filhos para Disney, nessa cidade de Caxias do Sul. E essa mulher quebrou. Ela chegou a ter um avião, pra você ter noção. Uau. Um agente de viagens que chegou a ter um avião. Né? E aí ela mudou de mercado e começou a cuidar das viagens de 8ª série das escolas de quem foi com ela para Disney. Menores por ali, Gramado, Canela, tal, não sei o quê. Depois ela começou a cuidar da viagem do 3º ano. Depois essas pessoas casaram e ela fez as viagens de lua de mel. Depois ela fez, quando o mercado melhorou, a Disney dos filhos da Disney. Que massa! Em uma cidade de Caxias do Sul, cara. Porque ela entendeu que quem comprava dela era mais importante do que o que ela vendia. Sim. E ela continuou no turismo. Mas ela sempre falou muito isso aí, que era, não importa o que eu venda, o que importa é para quem eu venda. Então, essa é a história. Vamos cuidar de gente. Massa! Galera,
Quem acompanhou a gente até o final, obrigada por estar aqui. Se isso fez sentido para você, dá teu like aqui. Se você conhece alguém, algum empreendedor que precisa ouvir essa conversa, encaminha esse vídeo, encaminha esse papo gostoso, tá? E segue João Paulo nas redes sociais, que o arroba dele vai estar aqui abaixo para vocês seguirem. Valeu, obrigada.